Você acredita na possibilidade de um homossexual ou de uma lésbica, ao converter-se ao Evangelho, mudar literalmente a sua vida e sentir-se feliz e também convicto de tal felicidade? Se você não acredita, veja esse exemplo a seguir. Uma mulher que por 9 anos vivera na homossexualidade, envolvendo-se com outras mulheres e vestindo-se de homem. Senhor, eu sei que muitas vezes tenho te feito chorar, tenho feito tantas coisas. Prepare-se agora, pois quem você verá a seguir é a mesma pessoa que você acabou de ver. Antes de Cristo, agora transformada pelo poder de Deus. Veja e ouça o seu testemunho gravado na Igreja Batista da Lagoinha. E sempre quando eu prego sobre o poder do sangue de Jesus, 3 coisas acontecem. Primeiro, o inferno se abala, o inferno treme, o inferno recua, o diabo é derrotado. Quando eu prego sobre o sangue de Jesus, vidas são libertas, vidas são restauradas, vidas são levantadas. Quando eu prego sobre o poder do sangue de Jesus, enfermos são curados, cancerosos são limpos, paralíticos andam e a glória de Deus se manifesta. Com autoridade, de onde vem tanta unção, que minhas mãos estão ungidas, posso ordenar em nome de Jesus. Levanta as minhas mãos e posso ordenar que o mal vai embora, pra nunca mais voltar, curado vai ficar. Posso entrar? Falou assim, pode. Aí entrei, irmão, tava lá ela, uma irmã e 2 irmãs dela que também são lésbicas, uma maldição na família, e um irmão dela que também é homossexual. Irmão, Deus preparou o momento. Eu comecei a falar, Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza, Jesus liberta, Jesus transforma, Jesus muda a vida. De repente eu parei. Eu ouvi a voz de Deus audivelmente como eu nunca havia ouvido até então. Deus naquele momento falou comigo e disse: olhe para cada um deles. E eu olhei. E eu olhei. E Deus continuou falando. Me diga, o que é que você tinha melhor do que eles, para eu escolher no meio deles a você? Irmãos, na hora eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar, porque eu sabia que eu não tinha nada diferente deles. Assim como eles estavam presos por Satanás, eu também estava presa por Satanás. Mas Deus, ali, irmão, no meio dos 5, Deus foi e escolheu a mim. Deus me tirou de lá. Eu sou um vaso escolhido. Aonde você estava? Lembra? Lá no mundo do álcool, no mundo das drogas, no mundo do adultério, no mundo da prostituição. De onde você saiu? Muitos não saíram, muitos morreram e estão no inferno, mas Deus escolheu você. Aquilo que parecia impossível, Você é um vaso escolhido. aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte,
é Deus misturado com aleluia. Essa mulher aqui, hoje, pregadora da palavra de Deus, é um milagre ambulante, é um milagre, vai contra todos os princípios. Eu era lésbica, eu era drogada, perdida, destruída. Hoje eu sou casada, esposa, não de qualquer um, de um homem bonito, ungido, bonitão, tipão. Eu tenho um filho para apresentar a Deus, tenho acesso aos púlpitos da igreja, tenho hoje um nome, um novo nome no livro da vida, tenho amigos, tenho tantas vitórias para contar. Usa-me, sou o teu milagre. Aleluia! Aleluia! Eu vivi 21 anos em pecado. Talvez você fique se perguntando, mas como pode alguém viver 21 anos em pecado? Eu já nasci em pecado. Nasci no dia 31 de dezembro do ano de 1974, quando a minha mãe tinha 16 anos de idade e já vivia na prostituição. Em uma praça pública, buscando um meio de ganhar a vida, começou a se prostituir, conheceu o homem com quem passou a viver, e alguns meses depois eu nasci, fruto deste relacionamento, fruto de prostituição. Por isso que digo que quando nasci, nasci em pecado. Salmo 51 verso 5 diz o salmista Davi: em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Eu fui criada pela minha avó, mãe de meu pai. A minha avó me criou nos seus preceitos e conceitos de religiosidade católica, apostólica, macumbeira, romana. Ela me ensinou a crer que o Deus que estava na missa era o mesmo Deus que estava no centro espírita. É um Deus inútil, é um Deus sem valor, é um Deus sem qualidade, é um Deus que não serve para nada. Mas o Deus que eu prego aqui nesta noite, a Bíblia diz que Ele é puro, Ele é reto e Ele é sem mistura. Aleluia! O Deus da minha avó, Salmo 115 na Bíblia dos crentes, Salmo 113 na Bíblia dos católicos, são ídolos, obras feitas por mãos de homens. Tem olhos, mas não vê, é cego, não serve. Mas o Deus que eu prego, Provérbios capítulo 15, versículo 3: os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus. O Deus da minha avó tem boca, mas não fala, é mudo, também não serve. Mas o Deus que eu prego, Isaías 55 e 11 diz que a palavra que sai da boca dele não volta vazia, sem antes dar fruto naquilo a que foi designada. O Deus da minha avó tem nariz, mas não cheira, também não serve. Mas o Deus que eu prego aqui hoje, a Bíblia diz que a oração dos crentes, a oração dos crentes, a oração dos santos chega às narinas de Deus como cheiro suave. Aleluia! O Deus da minha avó tem ouvido, mas não ouve, é surdo, também não serve. Mas o Deus que eu prego aqui nesta noite, diz a palavra que os seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir. Ou seja, Ele ouve a tua oração, Ele ouve o teu louvor, Ele ouve o teu aleluia, Ele ouve o teu glória a Deus. Olha para quem está do teu lado e diz assim: irmão, aproveita que Deus está te ouvindo e manda um glória para Ele. Aleluia! Oh glória! Aleluia! Glória a Deus! O Deus da minha avó tem mão, mas não apalpa, é manco, é aleijado, também não serve. Mas o Deus que eu te apresento, a Bíblia diz que as suas mãos não estão encolhidas, mas sim estendidas, 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 estendidas para abençoar. O Deus da minha avó tem pé, mas não anda, é paralítico. Olha para o teu irmão e diz: esse Deus não está com nada. Mas o Deus que eu te apresento hoje,
Quer? Anota aí para você não esquecer. Cantares 2:8. E ele vem saltando sobre os montes, saltando sobre os montes, pulando sobre os outeiros. É o Senhor! Aleluia! A minha avó me ensinou a acender vela para as imagens. E eu ia e acendia vela para as imagens de escultura. Mas depois que eu aceitei Jesus, eu descobri que não preciso mais acender vela. Sabe por quê? Porque o Jesus que eu tenho hoje, ele não precisa de vela. Isaías capítulo 9, versículo 2. O povo que andava em trevas viu uma forte... E sobre aqueles que jaziam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Jesus é a luz, ele não precisa de vela. Aleluia. A minha avó, vez por outra, saía nas procissões, carregando nas costas suas imagens de escultura, seus deuses de pedra, barro, madeira e bronze, desconhecendo o que diz Isaías 45:20. Nada sabem os que conduzem, os que carregam em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. O Deus da minha avó é tão inútil, que além de não poder andar, também não pode salvar. Ele tem que ser carregado nas costas. Mas não fica preocupado não, que o Deus que eu te apresento, ele é quem vai te carregar no colo. Aleluia. Eu quero fazer um desafio aqui nessa noite. Eu gosto de desafio. E os crentes vivem sendo desafiados, não tem jeito. Se tiver alguém aqui entre nós nessa noite que acredita nas doutrinas de Allan Kardec, alguém que é espírita, kardecista, feiticeiro, macumbeiro, eu convido você para nós irmos à França, ao túmulo de Allan Kardec. Chegando lá na França, no túmulo de Allan Kardec, está escrito assim: jaz ossos mortais de Allan Kardec. Morreu. Convido você que acredita em Buda a nós irmos ao túmulo de Buda. Chegando lá vai estar escrito: jaz ossos mortais de Buda. Morreu também. Convido você que acredita em Maomé a nós irmos a Meca, no túmulo de Maomé. Chegando lá vai estar escrito: jaz ossos mortais de Maomé. Convido você que acredita em Padre Cícero a nós irmos lá no Ceará, em Juazeiro do Norte. Chegando lá em Juazeiro do Norte, iremos ao túmulo de Padre Cícero, e lá chegando estará escrito: jaz ossos mortais de Padre Cícero. Depois eu convido você para nós irmos a Jerusalém. Aleluia! 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 Ramanaga Shurabakanta, Ramanaga Shurabakanta, Ramanai. Aleluia! Aleluia! Chegando lá em Jerusalém, vai estar escrito assim, olha: não está aqui, ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia! Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória! Aleluia! Aleluia! Olha para quem está do seu lado e pergunta: e aí, tu vai ficar com quem? Se eu fosse tu, eu ficava com Jesus. Fala para ele. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Fazer um negócio: se o teu Deus está morto, fica calado, mas se ele está vivo, dá 1 minuto de glória a Deus que eu quero ouvir. 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto. Eu quero ouvir, é 1 minuto. Eita, glória a Deus. Ramanaga Shurabakanta, Ramanaga Shurabakanta, Ramanai. É para ti, Jesus. É para ti, Jesus. A honra, a glória, a força, o poder, o louvor, a exaltação, a adoração. Aleluia. Oh, aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Eita, Deus tremendo. Oh glória! Meu irmão, tem hora que é tão bom que dá vontade de ir lá no céu dar um cheiro nele. Aleluia, glória a Jesus, glória a Deus. Com a minha avó eu fui criada até os 10 anos de idade, ali na cidade de Recife, capital de Pernambuco. Sou pernambucana de nascimento.
Por isso que eu sou crente canela de fogo, porque todo nordestino é canela de fogo, viu, irmão? Aleluia. Disseram que os mineiros também, deixa eu ver. Aleluia, glória a Jesus, glória a Deus. Enquanto eu era criada pela minha avó, a minha mãe galgava o mundo do sucesso, o mundo da fama, o mundo da glória, a glória do homem, a qual a Bíblia diz que é como a erva do campo, passageira, que perece e se vai. A minha mãe foi capa de 13 revistas masculinas, fez filmes, propagandas, comerciais, conheceu e foi amante de homens famosos como o rei do futebol Pelé e o rei das mulatas, Oswaldo Sargentelli. Ela gostava tanto de um rei que decidiu ficar com o rei dos reis, Jesus de Nazaré. Aleluia. Ela fez uma ótima escolha. Aos 10 anos de idade eu fui morar com ela no Rio de Janeiro. A partir daí a minha vida se tornou um verdadeiro inferno. Era um sonho meu, desde criança, estar morando com a minha mãe. Mas esse sonho, quando se tornou realidade, pareceu-se com um pesadelo. Eu e ela brigávamos, discutíamos, e por qualquer motivo a minha mãe me batia. Quando eu completei 12 anos de idade, ela me colocou num colégio interno de freiras. Ali eu tinha a Bíblia como livro de cabeceira, mas eu não lia. É como muita gente que tem a Bíblia em casa aberta no Salmo 91, cheia de poeira, nunca leu. Disse Jesus: erra o homem por não examinar as Escrituras, porque nem o poder de Deus, porque são elas que de mim testificam. A Escritura nos ensina a respeito de Deus, a Escritura nos ensina a respeito de Jesus. Não adianta conhecer só o Salmo 91, tem que conhecer é o Deus do Salmo 91. Ali aos 12 anos de idade, eu conheci o homossexualismo. Aí você fica chocado, com 12 anos, uma criança, e eu concordo com você em gênero, número e grau. Mas quem disse que o diabo escolhe idade? Hora, lugar, posição de vida, patamar financeiro. A Bíblia diz em João 10:10 que ele vem ensinando a matar, roubar e destruir. Tudo aquilo que o diabo toca, ele destrói. Tudo aquilo que Jesus toca, Jesus levanta. Jesus sara, Jesus cura, Jesus restaura. Eu estava debaixo de maldição. Salmo 16, verso 4 diz que aqueles que levam oferendas a outros deuses terão as suas dores multiplicadas. Ou seja, eu estava levando oferendas a Deus de pedra, Deus de barro, Deus de madeira. Eu estava debaixo de maldição. Mas aquele que serve ao Deus Todo-Poderoso, meu irmão, esse aí está debaixo de promessa. Salmo 91, verso 1: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E aí, irmão, parou por aí? Não, meu irmão, tem muito mais. Você quer ver uma coisa? Olha todo mundo para o lado esquerdo. Todo mundo olha para o lado esquerdo. Eu quero te dizer que nesse dia 1000 caíram do teu lado esquerdo. Agora olha todo mundo para o lado direito. Eu quero te dizer que neste dia 10.000 caíram à tua direita. Agora dá uma olhadinha aí em você. Está faltando um pé, uma mão, um pedaço, está tudo inteiro. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aleluia! É a promessa de bênção. Então vivemos debaixo da promessa de Deus. Se eu lesse a Bíblia, eu saberia que o homossexualismo é pecado. Não só no Antigo Testamento, especificamente no livro de Levítico, como também no Novo Testamento, a saber em Romanos capítulo 1, versículo 26 em diante, ao qual diz: pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro, pelo que eles se não importaram de tomar conhecimento de Deus. Deus os entregou às concupiscências dos próprios corações, para desonrar os seus corpos entre si, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores, injuriadores, caluniadores, difamadores, desobedientes a pai e mãe, desobedientes a Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam e aceitam os que fazem. O homossexualismo é pecado, e a Bíblia diz que o salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Eu fui expulsa daquele colégio porque as freiras descobriram. Mas quando eu saí de lá, eu não deixei lá o que eu aprendi. Eu levei para o mundo juntamente comigo. Havia uma maldição hereditária na minha família que já foi quebrada pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Eu tinha uma tia-avó
que era lésbica e espírita, morreu no lesbianismo e no espiritismo. Eu tinha 2 tias minhas, irmãs de minha mãe, que eram lésbicas. Uma delas hoje já é crente, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. A outra ainda vive no lesbianismo, mas espera ainda um pouquinho que eu creio na palavra de Deus. Atos 16:31 me garante: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Jesus, glória a Deus. Irmãos, conforme eu crescia, o desejo pelo homossexualismo crescia em mim. No mundo hoje em dia, os homens estão mudando as suas próprias leis. Existem muitos países, estão até tentando impetrar aqui no Brasil a lei que permite o casamento entre homossexuais. Os homens estão mudando as suas leis, mas existe uma lei que os homens jamais poderão mudar. É esta lei aqui, olha. Jesus disse: passará o céu, passará a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Quando eu completei 15 anos de idade, eu era um adolescente que tinha de tudo, do bom e do melhor. Nunca me faltou nada, eu nunca desejei nada, eu não tinha tempo de desejar nada, porque antes de eu desejar, eu já possuía. Com 15 anos, eu já conhecia a Walt Disney World em Orlando, Flórida. Já havia ido a Miami, já havia feito um cruzeiro de navio até as Bahamas. Já conhecia Buenos Aires, Bariloche na Argentina, muitos lugares pelo Brasil. No meu quarto, eu tinha todos os tipos de instrumentos eletrônicos que você possa imaginar: teclado, guitarra, bateria eletrônica, computador, videocassete, televisão, tudo. Para cada peça de roupa que eu vestia, eu possuía um par de sapato. O dinheiro da minha mãe me dava tudo, mas nunca, jamais pode me dar o que eu tenho hoje: salvação e vida eterna. Sabe por quê? Efésios 2:8: pela graça sois, e isto não vem de vós, é dom de... Não adianta ser rico, milionário, bilhardário, se não tiver Jesus não tem nada. Não adianta ter toda a riqueza do mundo, porque o apóstolo Pedro escreveu dizendo que nós fomos comprados não com ouro, não com prata, não com pedra preciosa, mas resgatados com o precioso sangue de Jesus Cristo. Existem aquelas pessoas que batem no bolso e dizem: o meu Deus é o meu dinheiro. Eu já encontrei com muitas dessas por aí quando vou evangelizar. Ah, mas eu gosto quando eu encontro uma dessas. Você quer ver? Ezequiel capítulo 7. Olha o que é que a palavra de Deus fala para essas pessoas. Capítulo 7, versículo 19: a sua prata e o seu ouro lançarão pelas ruas, serão como imundícia. Nem a sua prata e nem o seu ouro os poderão livrar no dia do furor do Senhor. Eu quero ver dinheiro dar para eles o que eu e você temos de graça: salvação e vida eterna. Eu quero ver dinheiro dar para eles o que eu e você temos de graça: o nosso nome é escrito lá no livro da vida. Eu quero ver dinheiro dar para eles o que eu e você temos de graça: batismo com o Espírito Santo. Não dá porque é de graça. Olha para o teu irmão, irmão, pode dar glória a Deus que você não paga nada não, é de graça. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Quando eu completei 17 anos de idade, eu passei 6 meses em Recife, morando com a minha avó, mãe de minha mãe. Aqueles 6 meses que eu passei morando com a minha avó, eu conheci a chamada libertinagem. Aí você se pergunta: o que é libertinagem? É o oposto de liberdade. Libertinagem é levar uma vida dissoluta, uma vida sem freio, de prostituição, de idolatria, de fornicação. É aquela pessoa que bebe, que fuma, que se prostitui, vai para bar, para boates, bate no peito e diz: eu sou livre. Mentira. Quem leva uma vida dessa é escravo do diabo. Liberdade, de acordo com a palavra de Deus, João capítulo 8, versículo 32 e 36: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, porque onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Sabe o que é liberdade para mim, meu irmão? Liberdade para mim é ser templo e morada do Espírito Santo de Deus.
Liberdade para mim é dobrar o joelho e ter certeza que Deus está ouvindo a minha oração. Liberdade para mim é abrir a boca e falar uma língua que ninguém entende porque é língua estranha. Liberdade para mim é expulsar demônios em nome de Jesus Cristo. Liberdade para mim é pregar a palavra de Deus com poder, com unção e ousadia. Liberdade para mim é abrir a boca e dar glória a Deus misturado com aleluia. Liberdade para mim é estar preparada para no dia que Jesus voltar para buscar a igreja, subir com ele para a glória. Isso é liberdade. Só quem é livre levanta as duas mãos e diz aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Irmãos, a primeira coisa que eu fiz na libertinagem, 3 tatuagens, uma nas costas, outra na barriga, uma no tornozelo da perna esquerda. Levítico 19:28 fala contra a tatuagem dizendo: pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Quando Deus fez a mim e a você, Ele caprichou. Pode ver que não tem crente feio, é tudo bonito. Pode ser careca, banguelo e zarolho, mas é bonito. Olha para quem está do seu lado, cutuca ele e fala: mas tu é bonito, hein? Aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Crente é lindo. Crente é bonito, sabe por quê, meu irmão? Porque quando Deus fez a mim e a você, Ele não nos fez para nós termos uma marca qualquer. Ele nos fez para nós termos a marca do sangue de Jesus de Nazaré. Aleluia, glória a Deus. Irmã, cadê essa tatuagem? Está no mesmo lugar. Por que a irmã não tirou? Por 3 motivos. Primeiro, porque eu prego um Deus de coisas impossíveis. Segundo, porque eu vivo o que eu prego. Terceiro, porque Deus falou para mim que ia tirar. Deus disse isso, disse. Eu tinha 2 anos de evangelho, estava pregando na igreja batista, Largo da Paz, lá em Recife. Quando eu terminei de pregar, eu vi quando uma irmã levantou cheia do Espírito Santo. Quantos creem aqui que Deus fala? Levanta a mão. Quando eu vi aquela irmã levantando, cheia do Espírito Santo, vindo na minha direção, eu disse: lá vem papai. Eu sabia que Deus ia falar comigo. E Deus usou aquela irmã para mim e disse assim: olha, aquilo que tu tens me pedido para eu tirar, vai desbotar. Você vai procurar e não vai encontrar, porque eu, o Senhor, vou tirar. Aí quem não crê fica calado, mas quem crê dá glória a Deus. Aleluia, vocês são de fé, hein, irmão? Glória a Jesus, glória a Deus. Depois das 3 tatuagens, eu comecei a mudar o modo de me vestir. Comecei a usar roupas de homem, calça de homem, sapato de homem, camisa de homem. Eu comprava as minhas roupas na seção masculina da C&A. Quando eu falei para vocês no início a respeito da fita de vídeo, é exatamente concernente ao modo como eu me vestia, ao corte do meu cabelo. Eu comecei a raspar o meu cabelo metade da cabeça para baixo. Comecei a usar drogas como o cheirinho da Loló e lança-perfume, quando eu frequentava os bares e as boates gays, lugares que só frequentam homens e mulheres homossexuais. A Bíblia também fala em Isaías capítulo 5, versículo 11, contra o uso de bebidas alcoólicas, dizendo: ai daqueles que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e se demoram até que a bebida os embriaga. Dia após dia eu estava descendo ao profundo abismo, ao fundo do abismo, ao qual diz a palavra que um abismo chama outro abismo. Foram 6 meses nessa vida dissoluta, até que minha mãe liga para Recife, mandando que eu retorne para o Rio de Janeiro. Contra minha vontade eu volto ao Rio no dia 23 de dezembro, ano 1992. Quando eu chego no aeroporto do Galeão, que minha mãe olha para mim, ela pergunta: o que aconteceu com você? Eu disse: nada. E ela disse: como nada? Eu vim buscar uma filha, encontrei um filho, e você diz que não aconteceu nada. Eu olhei para ela e disse: é moda. Ela olhou para mim e disse: mas que moda é essa? Na hora eu não soube dizer, mas se fosse hoje eu diria que é a moda do diabo. Transformar homens em mulheres e mulheres em homens. Mas sabe qual é a moda de Deus? Sede santo como santo é o Senhor vosso Deus em toda a vossa maneira de viver. Essa é a moda de Deus, irmão. Você quer ver uma coisa? Quem quer ver Deus aqui? Levanta a mão.
Hebreus 12:14, sem santidade ninguém verá a Deus, então não tem jeito, tem que ser santo. Olha para o teu irmão, irmão, não tem ponto de correr, tem que ser santo. 8 dias depois de eu chegar no Rio de Janeiro, eu completei 18 anos. Quando eu completei 18 anos de idade, eu me senti dono do meu próprio nariz. Hoje eu tenho 26 anos. Quem manda no meu nariz na minha vida inteira, sabe quem é? Jesus de Nazaré. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Porque depois de Jesus também manda o marido, irmãos. É uma benção. Eu não mando em nada, é só Jesus e o marido que manda. Porque a Bíblia diz que o marido é o quê? É a cabeça, é o cabeça. Mas nós mulheres somos o pescoço. E deixa eu contar um segredinho aqui só para as mulheres. A cabeça só vai para onde o pescoço quer. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Olha, tinha irmã que estava séria até agora. Agora ela gostou, ela riu. Olha para quem está do seu lado, cutuca ele e fala, gostei dessa. Aleluia. Glória a Jesus, glória a Deus. Enfim, irmãos, uma semana depois de eu completar 18 anos, eu fugi de casa pela madrugada e fui viver com outra mulher, 12 anos mais velha do que eu. Eu tinha 18 anos, ela tinha 30 anos de idade. Sempre que eu conto meu testemunho, eu me lembro do meu passado. Eu me recordo do que está escrito em Ezequiel, capítulo 36, versículo 31. Então vos lembrarei dos vossos maus caminhos, das vossas abominações, e tereis nojo em vós mesmos dos vossos pecados. Me lembro de Jeremias, capítulo 31, versículo 19. Na verdade que depois que me converti, tive arrependimento, fiquei confuso, envergonhei, bati na minha coxa. Me arrependi porque suportei o opróbrio da minha mocidade. Eu conto meu testemunho para a derrota do diabo e para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Quando eu fugi de casa com aquela mulher, a minha mãe botou a polícia atrás de mim no dia seguinte. Quando eu vi aquela confusão, eu fui até onde minha mãe estava. Ela tinha um salão de cabeleireiro ali no shopping da Gávea. Fui até ali o shopping para falar com ela. Chegando ali, eu olhei para ela e disse, olha, eu vim aqui lhe dizer que eu resolvi sair de casa porque decidi assumir o homossexualismo. Quando eu disse isso, a minha mãe pulou em cima de mim e começou a me bater. Enquanto ela me batia, ela dizia, eu preferia que você fosse a pior prostituta da face da terra do que você ser uma lésbica. Quando ela disse aquilo, eu me levantei, olhei dentro do olho dela e disse, pois fique você sabendo que o que eu decidi ser, nem você e nem Deus me muda. Ah, meu irmão, quando eu disse isso, Deus ouviu. Deixa eu contar para você como é que foi. Presta atenção. Olha para você entender como é que foi lá no céu que aconteceu. Jeová estava sentado lá no trono de glória, lindo e maravilhoso, porque Ele é lindo. E Ele estava olhando para mim bem naquela hora. E Ele viu quando eu disse, nem você me muda. Aí Ele ficou quieto, porque eu estava mexendo com a minha mãe. Só ouviu que eu era uma filha rebelde. Quando eu olhei para cima e disse, e nem Deus me muda. Aí Ele levantou e disse, como é que é o negócio? Ele levantou. Aleluia. Aleluia. Ele levantou, olhou para mim e disse, como é que é o negócio? Nem eu te mudo, que história é essa? Espera aí um pouquinho, viu? Que você vai dar glória a Deus misturado com aleluia, e ainda vai dar seu testemunho lá na Batista da Lagoinha. Aleluia! Oh, glória a Deus! Glória a Jesus! Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus! Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu vou profetizar na tua vida aqui hoje. Você que tem alguém em casa que bate no peito e diz assim, eu nunca vou ser crente. Você que tem alguém em casa que põe o dedo no teu nariz e diz assim, olha, eu morro, mas eu não viro crente. Você que tem alguém em casa que bate o pé e diz, eu nasci assim e vou morrer assim. Deus diz assim para você nesta noite, não se preocupe, porque é esse aí que eu vou buscar, é esse aí que eu quero, é esse aí.
Ele vai buscar, Ele vai buscar, Ele vai buscar. Irmã, e esse negócio aí está na Bíblia? E o melhor que está, Isaías capítulo 37, versículo 29, presta atenção. Por causa da tua raiva contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz, o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar, 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 voltar pelo caminho por onde vieste. Uma coisa eu aprendi: mexeu com Deus, ou morre ou vira crente. Morrer não vai. Tu tá orando, né, vaso? Tu tá pedindo a Deus por ele, né? Então, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A Bíblia me mostra muitos que afrontaram a Deus e foram fadados à derrota. A história me mostra muitos que afrontaram a Deus e morreram. 1912, Titanic. Nem Deus afunda esse navio. Aí Deus olhou e disse: não afundo, não é? Jó 37:10, pelo sopro das narinas de Deus, as largas águas se congelam. A água congelada se chama o quê? Jeová soprou, colocou esse iceberg bem na frente do Titanic. Disse: agora eu quero ver se não afunda. Uma das mulheres que sobreviveu ao naufrágio, ela disse que no momento que o navio se impactou com o iceberg, ela teve a sensação de um dedo gigantesco rasgando o costado do navio. Quer saber que dedo é esse? Livro de Êxodo, a Bíblia diz que quando as 10 pragas caíam sobre o Egito, os magos corriam para fora e diziam: faraó, isso aí é o dedo de Deus. Novo Testamento, Jesus expulsava demônio e dizia: eu expulso demônios pelo dedo de Deus. Sabe quem foi que afundou o Titanic? O dedo de Deus. Mas não foi o dedo grandão não, irmão, foi o dedo mindinho. Senão o estrago tinha sido muito maior. 1961, Yuri Gagarin, o primeiro astronauta a ir ao espaço. Chegando lá, ele deixou que seu ateísmo crônico extravasasse. Olhou para todos os lados e disse: não vejo nenhum indício da existência de Deus. Morreu 2 anos num acidente inexplicável que até hoje, com toda a tecnologia, não se sabe explicar qual foi a causa do seu acidente. Deus o matou. 1966, Paul McCartney junto com os Beatles declararam que eram ateus e anticristos e revelaram dizendo que o cristianismo morreria e que os Beatles prevaleceria. Revelação diabólica. Ah, meu irmão, 2 anos depois, os Beatles nunca mais cantaram juntos, mas o cristianismo prevalece e cresce cada dia mais. John Lennon disse: sou mais famoso que Jesus Cristo. Mexeu logo com quem? Com o filho de papai. Papai não gostou, matou ele, morreu. Tancredo Neves, 1985, quem é que não lembra? Ele bravateou palavras de afronta contra Deus, dizendo: se eu tivesse 70 votos do PDS, não preciso nem de Deus para assumir a presidência da República. Deus olhou para eles: precisa não, pois tu não vai assumir. Meu irmão, guarde isso no seu coração. Um dia antes dele subir a rampinha do Planalto, um dia antes, Deus faz de propósito e eu gosto. Ele foi internado no hospital. E dali ele saiu, sabe para onde? Para o cemitério. Ele pode ser presidente da República do cemitério, mas do Brasil ele não vai ser nunca mais na vida. Deus matou, e Deus mata, mata. Deuteronômio 32 e 39. Vede que eu sou Deus e nenhum outro é comigo. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro. E não há quem possa escapar das minhas mãos. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Glória a Deus, glória a Jesus. Janeiro de 1993, Lana Holder, essa que vos fala: nem você e nem Deus me muda. Aí, irmãos, ainda bem que ele não me matou, me converteu, graças a Deus. Aleluia, glória a Jesus. Enfim,
Depois daquilo, a minha mãe viu que nenhuma de suas atitudes me faria voltar atrás, mas ela não desistiu. Durante 1 ano e 6 meses, ela tentou de várias formas me fazer voltar para casa. Chegou a tentar suicídio e eu disse para ela que ela podia morrer, mas voltar para casa eu não voltaria. Eu estava presa pelo diabo, mas operando Deus. Levaram eu e minha mãe para a delegacia. Na delegacia, a minha mãe chegou para mim e disse: olha, ou você volta para casa hoje, ou eu mando prender essa mulher com quem você está vivendo. Eu olhei para ela e disse: tudo bem, não precisa fazer isso, eu volto para casa. Voltei para casa contra a minha vontade. Passei uns 6 dias aproximadamente tramando um meio de tirar a minha vida. Eu estava disposta a tudo menos a ver longe daquela mulher. Eu estava presa pelo diabo, mas operando Deus. A minha mãe percebeu que eu ia tirar a minha vida. Ela me chamou para conversar. Conversando comigo, ela disse: minha filha, eu estou disposta a te perdoar. E começou a chorar. Eu estou disposta a esquecer toda esta vergonha que você tem me feito passar. Volte para casa e nós vamos tentar ser felizes. Eu olhei para ela e disse: pare, não adianta. Eu nasci assim e vou morrer assim. Quando eu disse isso, ela olhou para mim e disse: vai embora. Esqueça que você tem mãe, porque a partir de hoje eu vou me esquecer que eu tenho filha. Era o que eu queria. Viver a minha vida sem ter a minha mãe me importunar, tentando me fazer voltar atrás naquilo que eu havia decidido viver. E eu esqueci que ela existia, como ela também esqueceu que eu existia. Mas eu te digo uma coisa: quando todos se esquecem de você, quando até o teu pai ou a tua mãe se esquecem de você, o meu Deus diz na sua palavra que ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, ele jamais se esquecerá dele. Deus não esqueceu de você. Deus não desistiu de você. Ele investiu alto e Ele vai até o fim contigo. Ouça bem, foram 6 meses que eu passei sem ouvir e nem ver a minha mãe. Até que 6 meses depois eu recebo um telefonema. Alô? Minha filha. Eu disse: não acredito. Lá vem ela de novo. Disse: o que é que a senhora quer? Ela disse: olha, eu estou te ligando para te dar uma novidade. Eu mudei. Aí eu pensei: mudou? Só se foi para pior. E ela continuou: eu estou diferente. Aí eu disse: pronto, deve ter pintado o cabelo de loiro. E ela continuou: eu nasci de novo. Eu disse: pronto, agora foi que piorou tudo, não entendi nada. A Bíblia diz que o homem natural não entende as coisas espirituais, mas o espiritual tudo discerne, e por ninguém é discernido. Eu disse: como assim nasceu de novo? Ela disse: agora eu sou crente. Eu disse: a senhora foi doida. Ela disse: não, eu aceitei Jesus. Eu disse: o que é aceitar Jesus? Ela disse: olha, eu não posso mais fazer nada do que eu fazia. Não posso mais beber, não posso mais fumar, não posso mais usar droga, não posso mais namorar do jeito dela, né? Porque a minha mãe teve 5 maridos. E antes de aceitar Jesus, estava com 3 namoradas ao mesmo tempo. Quando Jesus encontrou-se com a minha mãe, Jesus disse para ela a mesma coisa que disse para a mulher samaritana, com diferença da quantidade. Porque para a samaritana Jesus disse: disseste bem porque tiveste 5 maridos, e o que tu tem agora não é teu. Mas para minha mãe Jesus disse: disseste bem, Elizabeth, porque tiveste 5 maridos, e os 3 que tu tem agora não são teus. Mas graças a Deus que em Romanos 5:20 diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Irmãos, naquela hora eu disse: olha, não dura 15 dias. Ela disse: dura porque eu conheci Jesus e gostei dele. Desliguei o telefone, contei para todo mundo. Minha mãe agora é crente, ficou louca. Minha mãe agora é crente, ficou louca. Minha mãe agora é crente, ficou louca. De tanto eu dizer isso, um dia Jesus olhou para mim e disse: espera aí um pouquinho, viu, que você vai ficar louca que nem ela. A Bíblia diz, irmãos: aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Quem é louco por Jesus aqui? Levanta a mão. Eu quero ver é agora se tu é louco por Jesus. Porque só faz isso que eu vou mandar fazer quem é louco por Jesus. Põe a mãozinha assim: só os loucos por Jesus. Agora olha para riba, para o céu. Isso. Repete assim comigo: Jesus, eu quero te dizer que eu sou totalmente, completamente louca
Esse aqui, ó, é só teu. Só teu, Jesus. Ah, glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Ele merece. Aleluia. Oh, glória. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, um mês depois, quem é que me liga de novo? Minha mãe. Alô? Sou eu de novo. Eu disse, e aí, irmã? Ainda é crente? Ela disse, sou. E eu estou firme e forte na rocha. Aí eu, rocha? O que é rocha? É gíria de crente? Ela disse, não, minha filha, Jesus é a minha rocha. Salmo 40, verso 2. Tirou-me de um largo de charco de lodo e colocou os meus pés sobre a rocha. Eu disse, o que a senhora quer? Ela disse, eu queria te convidar para você vir passar uns dias aqui comigo. Eu disse, eu vou. Ela ficou estatalada. Ela não esperava que eu fosse responder um sim tão depressa. Disse, eu vou, mas só para ver se tu é crente mesmo. Irmãos, eu pensando que estava abafando, mas era o Espírito Santo trabalhando. Viajei 2 dias de viagem de carro. Rio de Janeiro, Bezerros, interior de Pernambuco, cidade próxima a Caruaru. Tem algum pernambucano aqui hoje? Oxente, bichinha. Tem macaxeira lá na tua casa? Tem? Aleluia. Irmãos, eu mal sentei no banco do carro para viajar. O meu tio da igreja batista já olhou assim para mim e disse, olha, ou você se converte, ou vai para o inferno. Eu olhei para ele e disse, calma, irmão. Calma que não é assim. Primeiro que eu não acredito em inferno. Aí ele provou na Bíblia. Coisa boa é crente de Bíblia, viu, irmão? Ele leu para mim Salmo 9, verso 17. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Cheguei para ele e disse, mas eu não vou para o inferno, eu vou para o purgatório. Aí ele disse, purgatório não existe. Eu disse, mas eu vou reencarnar. Aí ele leu Hebreus 9, 27. Aos homens está ordenado por Deus morrer uma só, seguindo após isso o juízo. Irmãos, eu fiquei com tanto medo de morrer que eu não dormia mais no carro. Eu dizia assim comigo, vai que eu durmo, o carro bate, eu morro e vou para o inferno. Eu vou ficar acordada, se eu ver que vai acontecer alguma coisa, eu levanto a mão rapidinho, eu sei de Jesus. Era assim que eu pensava. A ideia de juízo entrou na minha mente, sabe por quê? Porque Deus vai julgar todo mundo, até os crentes, com certeza. 1 Pedro 4,17. Se o juízo de Deus começa pela sua própria casa, qual será o fim daqueles que não temem a Deus? Deus vai julgar os pecadores também. Eclesiastes 12,14. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, quer seja boa, quer seja má, e tudo que está encoberto há de vir a ser revelado. E se Deus vai nos julgar, Amós 4,12, prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o Senhor teu Deus. Irmãos, quando eu cheguei em Bezerros, que eu vi a minha mãe, que eu olhei para ela, que ela olhou para mim, eu disse, não, tá esquisita, diferente. Malaquias 3,18. Então vereis outra vez a diferença entre o que serve Deus e o que não serve, entre o justo e o ímpio. Quando ela me viu, ela correu e me deu um abraço. Naquele abraço ela chegou bem pertinho do meu ouvido e disse assim para mim, olha, Jesus te ama. Eu nunca tinha ouvido aquilo antes. Existem tantas pessoas que cruzam o nosso caminho durante o dia e nós precisamos dizer isso para essas pessoas. Eu me senti importante naquela hora. Diz que legal, Jesus me ama. E se tem um amor que a gente não consegue duvidar, e não pode, é o amor de Deus. Irmãos, eu passei 30 dias naquela cidade. Para onde eu ia, tinha crente para pregar para mim. Eu ia para um lado, estavam os crentes lá para pregar para mim. Eu ia para o outro, estavam os crentes lá para pregar para mim. Eu sentava para comer, os crentes não é bobo, né? Sentava, comia e pregava. Mas eles comiam mais do que pregavam, irmãos. Eu ia dormir e sonhava que tinha crente pregando para mim.
Ai, irmã, é demais, não, irmão. Salmo 16, verso 7. Louvarei ao Senhor que me aconselhou, até o meu coração me ensina de noite. Eu estava dormindo, mas quem foi que disse que Deus dorme? Salmo 121, verso 4. Não tosquenejará, nem dormirá aquele que guarda Israel. Deus não dorme, irmão. Passaram aqueles 30 dias, cheguei para minha mãe e disse, vamos embora, não aguento mais. É Jesus de manhã, Jesus de tarde, Jesus de noite, Jesus de madrugada. Estou por aqui com Jesus. Ela disse, minha filha, se converta. Eu disse, esse negócio de crente é igual para velho. Quando eu ficar velhinha, gaga, cair nos pedaços, eu viro crente. Aí ela leu para mim Eclesiastes 12:1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que te venham os maus dias, no qual nele não tenhas contentamento algum. Mas eu não dei ouvidos àquela palavra. E Eclesiastes 12:13 diz que de tudo que se tem ouvido, o dever de todo homem teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Mas eu não temi nem guardei. Voltei para o Rio, minha vida ficou pior do que estava. Eu comecei a beber de segunda a segunda. Me tornei alcoólatra. Comecei a usar cocaína de segunda a segunda. Me tornei viciada em cocaína. Eu frequentava as boates gays do Rio de Janeiro. De segunda a segunda eu tinha carteirinha de boate. Eu não pagava para entrar, mas agora a maldita carteirinha está aposentada. Eu ganhei, foi um passaporte carimbado com o sangue de Jesus Cristo para a glória. Aleluia. Eu perdi emprego, eu perdi tudo que eu tinha. O vício me levou à desgraça total. Como eu não tinha mais dinheiro nem para comprar drogas, nem para beber, eu ia para as boates utilizando as carteirinhas que eu tinha e me davam a prioridade de entrar gratuitamente para saber as pessoas que estavam ali dentro que queriam comprar drogas. E eu me oferecia para subir os morros e favelas do Rio de Janeiro, Rocinha, Vidigal, Cantagalo, Mangueira, Salgueiro, enfim, morros onde havia tráfico de drogas. E eu pegava o dinheiro, subia os morros, quando eu descia, entregava as drogas e o meu pagamento era uma parte da droga. Antigamente eu subia ao morro para comprar drogas. Hoje eu subo um monte para orar e dar glória a Deus. Antigamente eu era avião do cão, mas hoje, dá uma olhadinha aqui, por favor. Hoje eu sou foguete de Jeová, jato da graça. Aleluia! Glória a Deus. E endireitarei os caminhos tortos e prepararei trilhos novos. Deus tem coisas novas para a nossa vida, meu irmão. Aleluia, glória a Jesus. Passados 6 meses depois de eu ter estado com a minha mãe, ela que sempre me ligava, nessa ocasião ligou avisando que ia ao Rio de Janeiro e que ia ficar no meu apartamento. Eu disse, o que a senhora veio fazer aqui? Ela disse, Jesus está me mandando. E aí eu disse, pronto, lá vem ela e o Jesus dela. Irmãos, ela ficou 6 dias no meu apartamento. O que me deixou impressionada é que ela pregava para mim, pregava para aquela mulher com quem eu já estava 2 anos e 6 meses, aquela ao qual ela não podia nem ver pintada de ouro. Mas nessa ocasião, quando ela foi no meu apartamento crente, pregou para mim, pregou para aquela mulher, ainda dizia assim para ela, Jesus te ama e eu também. Eu pensava comigo, minha mãe está louca. Ela foi embora e eu não me converti. Mas ela deixou de presente para mim uma Bíblia. Uma Bíblia e um disco da cantora Shirley Carvalhais. Quem conhece a cantora Shirley Carvalhais? Irmãos, um dia eu passei por aquele disco e eu senti vontade de ouvir. Eu disse, eu vou botar para tocar, para ver se é bom, para ver se presta. Botei para tocar, mas não é que era bom mesmo, irmão. O primeiro hino que eu ouvi tocou no meu coração. E o hino dizia assim, olha: amigo, você tem que decidir se quer ir para o céu ou ficar aqui. Jesus está voltando. Deixa essa vida e vem para a luz. O caminho certo é Jesus, o grande Salvador. Comecei a chorar. Peguei a Bíblia e abri. Quando eu abri, Mateus 4:17. Arrependei-vos e convertei-vos, porque vos é chegado o reino de Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, irmãos. Fechei a Bíblia na hora e disse, nunca mais que eu abro. Um dia subi no morro para comprar drogas, houve tiroteio.
entre traficantes e policiais. Naquele tiroteio eu tinha certeza que se eu morresse eu ia para o inferno. Eu não era do tipo que batia no peito e dizia, eu sou bom, eu sou boa. Porque tem gente que você vai pregar para eles não, eu sou bom, eu não mato, eu não bebo, eu não roubo, eu não fumo. Bom, Jesus disse que não há ninguém bom, senão o Pai dele que está nos céus. Eu sabia que se eu morresse eu ia para o inferno. Eu não era o tipo de pessoa que dizia, não, mas eu creio em Jesus do meu jeito. Jesus disse, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Não é do meu jeito, é como diz a Bíblia. Eu sabia que se eu morresse eu ia para o inferno, porque eu não era do tipo que dizia, não, mas eu amo a Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus diz, aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Irmãos, eu sabia que o meu fim seria o inferno se eu não me convertesse. Naquela hora eu olhei para o céu e eu me lembrei de que os crentes haviam me dito, Lana, quando você precisar de Jesus, pode chamar que ele vem. Eu disse, pois é agora mesmo que eu vou chamar por ele. Eu olhei para o alto e disse, Deus, se eu sair viva daqui eu viro crente, é um trato. Mas Deus gostou, meu irmão. Ele abriu o livrão dele e escreveu. O que Jeová escreve, borracha de cão não apaga, fica escrito. Eu desci aquele morro intacta, sem nenhum arranhão, mas esqueci do que tinha prometido. Mas Deus não esqueceu de mim. Eu comecei a ser impulsionada pelo desejo de orar. E comecei a orar. Todo dia, antes de dormir, 10 horas da manhã, porque eu passava a noite inteira bebendo e usando drogas, era a hora que eu dobrava o joelho para orar. E eu estava bêbada e drogada. E sabe qual era a minha oração? Pequena, mas verdadeira. Eu dizia assim para Deus, Deus, eu não sei se Tu existe, mas se Tu existe e estiver ouvindo a minha oração, Deus me tira dessa vida. Eu não tenho força para deixar as drogas, para deixar o álcool, para deixar o homossexualismo, mas me disseram que Tu tens, então me ajuda, por favor. Parei de orar alguns dias depois, porque achei que Deus não ia ouvir a minha oração. João 9,31 diz que Deus não ouve a pecadores, mas todos quanto o temem, a esse Ele ouve. Mas eu descobri que Deus não ouve pecador que não quer se arrepender, mas pecador que quer ser liberto do pecado, Deus ouve. Salmo 51, verso 17, parte B. A um coração quebrantado e contrito, não desprezará, ó Deus. Conclusão, uma semana depois de eu haver parado de orar, eu acordei pela madrugada e estavam tentando me matar, e Deus me livrou da morte, e eu sabia que eu não podia continuar no Rio de Janeiro, senão eu iria morrer, mas eu não queria dar o braço a torcer, ligar para minha mãe e dizer para ela que eu queria mais uma vez passar uns dias com ela. Já havia feito 1 ano que eu havia estado ali naquela cidade, e 6 meses que ela havia ido me visitar e pregado para mim. Eu não queria dar o braço a torcer a tal ponto. O que aconteceu então? Ela me ligou. Por que você não vem passar uns dias comigo de novo? Eu disse, eu vou, e aceitei, fui. Nessa ocasião de avião, dia 7 de dezembro de 1995, eu viajava até Recife. Quando desembarcava ali no aeroporto dos Guararapes, que minha mãe olhou para mim, ela chorou. Eu pesava 92 quilos, 7 quilos a mais do que eu peso hoje. Eu estava inchada por causa das drogas. A minha mãe olhou para mim chorando, me deu um abraço, minha filha, Jesus te ama e eu também te amo. Eu comecei a pensar como é que Deus poderia amar alguém numa circunstância como eu estava, porque era a única coisa que eu conseguia enxergar, era o abismo em que eu me encontrava, a lepra que havia na minha alma, a situação que eu estava. Nós pegamos o carro e fomos até Bezerros, que fica a 100 quilômetros dali. No meio do caminho eu olhei para minha mãe e disse, me diga uma coisa, como é que a senhora soube que eu queria vir para cá? Ela olhou para mim e deu uma risadinha assim e disse, Deus falou comigo pela madrugada. Olhei para ela, fiquei calada. Disse, me diga uma coisa, quando a senhora viaja nessa estrada, a senhora não tem medo? Ela disse, não, minha filha, porque quando eu viajo, Deus põe 2 anjos com espada desembainhada na frente do meu carro. Aí, meu irmão, ficou feio o negócio para o meu lado. Eu pensei assim, minha mãe está
tão doida, que além dela estar ouvindo o anjo falar com ela, Jesus falar com ela de madrugada, ela ainda está vendo o anjo na frente do carro com espada e tudo. 2 dias depois, eu já estou terminando, viu, irmãos? Vocês não estão gostando? Se vocês estão gostando, você tem que fazer assim, ó, vou fazer um negócio. Eu vou fingir que eu não ouvi esse ai e essas palmas aí, que foi muito michuruca. Eu vou fazer de novo. Aleluia. Amém. Amém. Ouça bem, eu vou fazer de novo, vocês vão fazer tá bom? Pera aí, deixa eu voltar a fita. Já estou terminando. Estão gostando, hein, irmã Denise? Que bênção, hein? Aleluia, glória a Deus. Irmãos, presta atenção. 2 dias depois, uma irmã de Petrolina foi visitar minha mãe. Quando a irmã de Petrolina chegou, olhou para mim, olhou para minha mãe, irmã Beth, quem é essa moça aí? Minha mãe disse, é minha filha. E eu botando a mesa do almoço, minha mãe sentada no sofá junto com a irmã. E eu botando a mesa e eu via que a irmã conversava com a minha mãe, mas não tirava os olhos de mim. E eu percebia que ela olhava para mim do pé até a cabeça e ela fazia assim, olha, irmãos. Ai, irmão, eu comecei a ficar com medo dela. Ela cheia do Espírito Santo, eu cheia do diabo no couro, não dava certo. Eu disse, é ruim de eu ficar aqui, eu vou comer lá fora. Fui saindo de mansinho, minha mãe, fique para almoçar. Eu disse, tinha que ser a minha mãe. Irmão, sabe quantos crentes tinham ao redor da mesa? 22. Olha, impressionante, quando dá meio-dia os crentes vai tudo fazer visita, bem na hora do almoço. Estava lá os 22 crentes ao redor da mesa. A irmã pegou a Bíblia. Antes de orar pelo alimento, eu vou tirar uma palavra. Pá, abriu. Assim diz o Senhor: ou a terra se converte, ou morre. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, para ver se tinha mais alguém que não era crente, mas não tinha não, só tinha eu. Eu disse, essa aí foi para mim. A minha mãe me catucando. E a irmã disse, tem alguém aqui que não é crente? Levanta a mão. E minha mãe me cutucando. E eu fingindo que não era eu. Irmãos, aquela irmã botou no coração o mesmo propósito do profeta Samuel. Quando chegou na casa de Jessé, pai de Davi. Enquanto Davi não chegar, ninguém senta à mesa para comer. A irmã botou o propósito no coração. Enquanto não levantar a mão, ninguém senta à mesa para comer. Os crentes famintos começaram a me olhar de cara feia. Tudo doido para almoçar e eu lá, aprendendo negócio. E aquela comidona assim, boa, né, irmão? Aí os crentes ficam tudo com água na boca, né? Eu disse, sabe de uma coisa? Eu vou levantar logo essa mão, senão os crentes vão dar em mim aqui. Aí eu pensei comigo, eu vou dar um passo para trás, levanta a mão e saio correndo. Aí foi o que eu fiz, dei um passo para trás, levantei a mão, mas antes de eu sair correndo, eu olhei para a irmã. Olhei para a irmã e fiz assim, ó. Sou eu. Irmãos, quando eu disse sou eu, cadê força para correr nas pernas? Deus tomou aquela mulher, ela foi cheia do Espírito Santo. Foi um reprepré de Jeová. Aleluia. Aleluia. Irmãos, Deus usou aquela irmã para mim, porque quando Deus fala, Ele fala no oculto, no profundo e no escondido. Deus falou comigo e disse assim, olha, quantas vezes tenho eu visto, quando lá naquela cidade tu sobes aqueles morros para se drogar e se alcoolizar, quantas vezes ali eu te livrei da morte. Antes de tu chegares aqui pela madrugada, tentaram tirar a tua vida, e eu te livrei porque eu te amo. Tenho ouvido as orações da tua mãe, me levantei do meu trono e estou aqui para lhe dar vitória. E para que tu saibas que é Deus quem fala contigo,
Pelas madrugadas estive eu falando com a tua mãe. E quando ela viaja, ponho eu 2 anjos com espada desembanhada na frente do carro dela. E te digo isso para que tu saibas que ela não é louca, mas que eu sou Deus na vida dela. Aleluia! Ele é Deus. Ele é Deus na tua vida, minha irmã. Ele é Deus na tua vida, meu irmão. Naquela hora, minha mãe perguntou se eu queria aceitar Jesus. Eu olhei para ela chorando e disse que não. Coração duro que nem pedra, mas a palavra é martelo que esmiuça a penha. Naquele instante, a partir daquele momento, o Espírito Santo começou a me visitar. 3 dias. E aqueles 3 dias era como uma voz latente, uma voz pujante. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. No dia 12 de dezembro de 1995, chamei a minha prima pequenininha, levei ela no quarto da minha mãe. Quando chegou no quarto da minha mãe, eu olhei para ela e disse: me dê uma saia. Ela regalou o olhão. Uma saia. Eu disse: é, uma saia. Ela olhou para mim e disse: tu não usa saia? Eu disse: menina, me dá uma saia, pelo amor de Deus. Ela botou a mãozinha assim na cintura. Já achei. Eu já achei. Tu vai aceitar Jesus. Eu disse: é, mas tu não conta nada para ninguém não, tá? Ele, oh, glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu tirei aquela roupa de homem que eu usava, aquelas vestes que eu comprava na seção masculina da C&A, tirei aquelas roupas de homem. Quando eu botei a saia, que eu fui saindo, que minha mãe me viu de saia, quase caiu dura para trás. Tu vai para onde? Disse: irmã, vai orar, irmã. Eu vou aqui na casa do diácono e já volto. E ela foi orar. Deus fala comigo. Deus falou com ela na palavra e disse assim: olha, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Quando eu cheguei na casa do diácono, ele estava em pé na porta, pronto, me esperando. Só estava te esperando. Deus já tinha falado para mim que você vinha aqui hoje. Me pegou pela mão, me levou de volta para casa. Chegando em casa, ele pegou a Bíblia de Gênesis, Apocalipse. Quando ele chegou em Apocalipse 22:15, eu comecei a chorar. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras, os adúlteros, os homicidas, os que amam e cometem a mentira. Olhei para ele chorando e disse: vai ficar de fora da onde? E ele disse: do céu. Eu disse: como é que é o céu? E ele leu para mim 1 Coríntios 2:9. Mas como está escrito: aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e que jamais subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Naquela hora eu olhei para o irmão chorando e disse: irmão, pare, porque eu não aguento mais. Eu vou dobrar o meu joelho. O senhor faz uma oração por mim, porque eu quero aceitar Jesus. Aleluia. 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 Hoje é dia 10 de março. Daqui a 2 dias eu completo 5 anos e 3 meses de evangelho. Quando eu tinha 6 meses de evangelho, Deus me levou para a primeira viagem missionária, uma viagem transcultural. Eu fui a Stratford, Hertford, Birmingham, Londres, Edimburgo, capital da Escócia. Paramos Roma, França, Chile, Venezuela e Argentina. Colocamos a planta do nosso pé naqueles lugares. Por onde nós passávamos, nós pregávamos o evangelho. Eu e mais 31 irmãos, irmãs, pessoas que muitas vezes não tinham cargos nas igrejas, mas tinham um desejo de fazer missões. Pastores, evangelistas, missionários, e eu estava ali naquele meio. Voltei para Bezerros depois dos 33 dias de viagem missionária.
Passei mais 6 meses em Bezerros. Quando completei 1 ano de evangelho, o Senhor falou para mim e para minha mãe: vão para o Rio. Ficamos 4 meses no Rio de Janeiro. Passamos a pior prova das nossas vidas. 10 dias comendo arroz com laranja, tirado do pé. E o Senhor, quando nós estávamos comendo laranja, foi que nos fez lembrar. Quando nós estávamos comendo arroz, foi que nos fez lembrar do pé de laranja que tinha lá no quintal. Olha, tem uma laranjinha lá no quintal para vocês comerem. Bota aí no arroz, fica melhor, fica mais gostoso. Irmãos, e comia e dava glória a Deus. Provas que muitas vezes Deus nos permite passar para que nós sejamos moldados. Depois de estar 4 meses no Rio, o Senhor me levou a mim e a minha mãe para Lages, Santa Catarina. Minha mãe passou 1 mês em Lages, voltou para Recife, eu fiquei 8 meses ali. Eu trabalhava na obra missionária, na igreja. Eu era zeladora da igreja, eu limpava o chão, limpava as cadeiras, limpava o toalete da igreja. Ganhava a cesta básica da igreja, dirigia um micro-ônibus escolar, ganhava R$60 por mês, pagava um aluguel de R$150 de uma casa, que era metade madeira, metade tijolo. A minha mãe mandava o dinheiro de Recife para completar no aluguel. Nunca me faltou nada, nunca. Quando eu estava 8 meses em Lages, Deus falou para mim e disse: vai para Recife, porque já te aperfeiçoei aqui neste lugar para a obra que tenho a realizar contigo lá do outro lado. Irmãos, eu fui para Recife quando eu completei 2 anos de evangelho. No período de 1 ano, ou seja, no ano de 1998, eu e minha mãe visitamos 51 cidades no Nordeste do Brasil, entre os estados de Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba. Foram 3.000 almas ganhas para o Senhor Jesus Cristo. Quando eu completei 3 anos de evangelho, eu orei ao Senhor e disse: Senhor, faz 3 anos que eu estou esperando o Senhor me dar meu marido, cadê ele que não chega? 3 anos, irmãos, que eu estava sem namorar com ninguém. Desde o dia que eu aceitei Jesus, eu coloquei no meu coração: Senhor, eu não quero namorar com um hoje, daqui a um mês com outro, eu quero que o Senhor me dê o meu. Eu espero, mas o Senhor me dá o meu. 3 anos, eu disse: Deus, faz 3 anos que eu estou no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. Eu vou pular para o Salmo 70. Apressa-te, ó Deus, em me dar vitória. Tem hora que só mandando Deus se apressar, irmãos. Irmãos, foram 3 meses de Salmo 70. Ô Salmo abençoado. Fui pregar lá em Guarulhos, interior, cidade de São Paulo. Quando eu cheguei em Guarulhos, dia 1º de março. Ô cidade abençoada, estou pregando lá até hoje. Cheguei lá no dia 1º de março, minha mãe chegou para mim e disse: olha, se apronta, vai bem bonita agora à tarde para a rádio que você tem entrevista. Eu disse: espera aí, a entrevista tudo bem, mas por que eu vou bonita e arrumada? Ela disse: porque o locutor da rádio é bonito e solteiro. Minha mãe é uma benção, não perde tempo. Eu disse para ela: olha, se ele for o meu, ele vai gostar de mim do jeito que eu sou. Irmão, mas eu caprichei no desastre. Coloquei a pior roupa que eu tinha. Tipo aqueles vestidinhos de chita, sabe? Lá fui eu. Quando eu cheguei na rádio, que eu vi o locutor da rádio, ele chegou para mim sorridente. Dá um sorriso aí. Esse sorriso aí. Só abriu um sorrisão para mim. Paz do Senhor, missionária. Aí eu olhei para ele assim, do pé até a cabeça, né, e pensei comigo: ô glória. Aleluia. Aleluia. Irmãos, eu nunca dei uma entrevista tão mal na minha vida. Aquele dia cheguei em casa para me arrumar para o culto à noite, porque eu ia pregar na igreja, que o pai dele é pastor, mas nem nunca demorei tanto para botar uma roupa para ir para a igreja. Quando cheguei lá, estava ele no teclado, gelzinho, gravata. Eu olhei assim para ele: ô Deus, tem dó. Bem que o Senhor podia dar ele para mim, né, Senhor? Só para compensar esses 3 anos que o Senhor tem me feito esperar. Ai, irmãos, preguei. Quando eu terminei de pregar, ele pegou outro microfone e disse: missionária, você pode voltar aqui na sexta-feira para pregar no culto à tarde? Eu olhei para ele assim: eu venho, irmão, venho. Com certeza. Voltei lá na sexta-feira. Cheguei lá, preguei a mensagem, o ano do jubileu. Quando eu terminei de pregar, eu senti o Espírito Santo falando assim para mim: toma posse da tua vitória. Eu disse: é agora mesmo, Senhor. Aí eu peguei e falei assim: irmãos, antes de nós terminarmos a mensagem, eu quero que você ore pela pessoa que está ao seu lado. Põe a mão na cabeça dessa pessoa. Quem era que estava do meu lado?
Era ele. Cheguei lá, botei a mão na cabeça dele. Vem cá, meu filho, ó. Botei a mão na cabeça dele e comecei a orar alto, né? Para ele ouvir, lógico. Senhor, abençoa teu servo, Senhor. Dá vitória para ele. Ele, amém, Jesus, amém. Mas eu orava assim alto, né, irmão? Mas na minha mente eu orava assim: Jesus, dá ele para mim, Jesus. Ele é meu, Jesus. E ele dizendo amém, Senhor, amém. E ele ainda confirmava. Aleluia. Conclusão. Aquele dia cheguei em casa, fiz 3 provas com Deus. Eu disse: Deus, se Ele é o meu, amanhã eu vou acordar. Isso vai me fazer sentir um amor por Ele. Se não, só tirei Ele do meu coração. Foi o que eu falei para Deus. Parti dali e disse: se Ele é o meu, a segunda prova que eu faço, Ele não vai me pedir namoro. A gente não vai namorar. Terceira prova, Senhor. Hoje, daqui a 18 dias eu vou embora de Guarulhos. Antes de eu ir embora, Ele põe no meu dedo uma aliança de noivado. Isso era dia 5 de março. Faltava 18 dias para eu ir embora. Deus olhou para mim: gostei da prova. Irmãos, no dia seguinte, quando eu acordei, tudo que era canto que eu olhava, eu só vi o Samuel. 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 Eu ia ler a Bíblia, só lia 1º e 2º Samuel. Era impressionante, irmãos. Eu ia orar, eu orava só pedindo Samuel. Deus, me dá o Samuel. Eu abençoava o alimento, Senhor, abençoa o alimento, não deixa engordar e me dá o Samuel. Irmãos, uma semana depois ele me liga. Alô, pode ser uma missionária, sabe quem está falando? Aí eu disse: é o Samuel. Aí eu disse: olha, eu queria saber se você está ocupada, porque eu quero te convidar para a gente ir almoçar. Eu disse: ô irmão, eu estou livríssima. Aí, irmão, naquela hora ele disse: tudo bem, então eu vou passar aí para te pegar. Eu disse: tá bom. Aí levou eu, minha mãe, a mãe dele, a irmã dele, o cachorro, o papagaio, o periquito, foi todo mundo para a churrascaria. Terminou o almoço, ele foi deixar todo mundo em casa. Na hora que foi deixar eu e minha mãe em casa, ele chegou assim e disse: irmã Beth, eu vou levar o carro no Lava Jato. Olha, desculpa, esfarrapada. Eu vou levar o carro no Lava Jato e eu vou ficar lá sozinho esperando o carro lavar. A senhora deixa sua filha comigo? Eu olhei para minha mãe assim, cara de morte, né? Ai de você se disser não. Aí ela olhou para mim e disse: tudo bem, pode ir, vai, pode ir. Minha mãe foi o maior cupido do meu noivado, irmãos. Eu me lembro, quando chegamos lá no Lava Jato, a gente sentou assim na mesa, né? Sentamos à mesa para conversar. Ele olhou para mim e disse: eu tenho uma coisa para te dizer. Eu posso? Pode. Aí ele começou a falar: mas homem, como enrola para dizer que está amando? Né? Não enrola, não enrola, não enrola? Enrola, irmãos. Mas ele enrolou tanto que eu quase pulei no pescoço dele. Fala logo em nome de Jesus. Aí ele olhou para mim e disse: olha, eu quero te dizer que eu estou gostando de você. Aí eu pensei: yes. Aí ele disse: só que tem uma coisa. Eu disse: o que é? Disse: olha, eu não quero te pedir em namoro. Mas era a resposta da segunda prova, irmãos. Ele completou dizendo assim: eu quero te convidar para nós orarmos e ver o que Deus tem na nossa vida. Eu disse: tudo bem, nós vamos orar. Mas eu já estava orando, olha, fazia tempo. No dia 21 de março, eu estava na igreja do pai dele um domingo. O pai dele pregou o sermão sobre Rebeca e Isaac. Mensagem bonita para quem está amando, né, irmãos? Quando o pai dele terminou de pregar, ele pegou o microfone, subiu no púlpito, mandou eu subir, me deu um buquê de flores, mandou eu fechar o olho, eu fechei. Aí ele abriu uma caixinha de aliança, está na fita de vídeo, porque foi o noivado que foi filmado. Eu não sabia, era tudo surpresa. Para mim estavam filmando um culto. Estava lá o irmão filmando. Ele abriu a caixa de aliança e mostrou para a igreja, ó. E isso mesmo, mas foi mais alto. Mais ou menos isso aí, irmão. E eu naquela ansiedade de abrir o olho, né? Ele não abre o olho. Aí ele mostrava a caixinha para a igreja. Aí fazia assim, os irmãos,
Eu não estava aguentando mais. Aí ele virou para mim e disse: Lana, abre os olhos. Quando eu abri, irmãos, eu vi aquele par de aliança. Quase que eu falei em línguas e caí dura para trás, arrebatada. Ele olhou para mim e disse: olha, eu quero te convidar, não para você ser a minha namorada, mas para você ser a minha noiva. Você aceita? O que é que vocês acham que eu disse para ele, hein, irmãos? Sim, eu aceito. No dia 21 de março nós noivamos, 7 meses depois, 21 de outubro, casamos. Nós estamos com 1 ano e 5 meses de casados. Deus tem feito grandes coisas na nossa vida. Nós casamos, irmãos, nós não tínhamos nada. Compramos os nossos móveis em 10 vezes sem juros lá na Casa Bahia. Já pagamos talãozinho, viu? Oh, Deus, graças a Deus. Irmãos, Deus nos abençoou de uma maneira tremenda, maravilhosa. Quando eu completei mais ou menos uns 2 meses de casado, eu engravidei, mas com 8 semanas eu perdi a criança. E a partir dali nós começamos a investir todo o nosso tempo, a nossa vida, no nosso casamento e no nosso ministério, porque a família sempre vem em primeiro lugar, irmãos. Primeiro Deus, depois a família, depois o ministério. E quando nós juntamos tudo isso e nos empenhamos em fazer a obra do Senhor, Deus tem nos abençoado de uma forma tremenda. Para que vocês tenham ideia, estar aqui hoje para mim é uma conquista. Conquistas que Deus tem nos dado, como a de estar com vocês hoje. Como em abril eu vou estar do dia 26 ao dia 30 de abril, no maior evento das Assembleias de Deus, provavelmente alguns de vocês possam conhecer, que é feito todo ano ali em Camboriú, chama os Gideões. Eu vou estar pregando para 120 mil pessoas. Vai ser a primeira mulher a pregar nesse evento. Deus está usando as mulheres, viu, irmãos? Aleluia. E Deus vai usar muito mais, é só a gente dar lugar. Enfim, irmãos, Deus tem feito grandes coisas na nossa vida. Hoje eu estou grávida. Aleluia, glória a Deus. Quatro meses de gravidez. Nós fizemos ontem a ultrassonografia, quarta-feira. E nós ficamos sabendo que é um menino. Vai se chamar Samuel Davi de Souza Filho. Para ser, porque é o primeiro, segundo, terceiro Samuel agora, né, irmãos? Louvado seja Deus. Eu quero que você olhe para mim agora. Venha cá, por favor, querido. Mas ele não é lindo? Só que eu só perguntei para os irmãos, viu? Brincadeira, irmãos. Presta atenção, olha aqui para mim e para ele, por favor. Mas olha bem direitinho, do pé até a cabeça. Dá um close aqui, faz favor. Isso, olha aqui para mim. Lésbica, alcoólatra, drogada, presa pelas cadeias do diabo. Hoje, casada, grávida, missionária, lavada, remida, restaurada, transformada, salva, liberta, porque para esse Deus não há nada impossível. Aleluia! 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 Operando eu, diz o Senhor, operando eu, quem impedirá? Sabe por que Deus trouxe você aqui hoje? Para dizer o seguinte para você: depois do que você ouviu hoje, nunca mais duvide do que Ele pode fazer por você. Depois do que você ouviu hoje, nunca mais duvide do que Ele vai fazer pelos teus familiares. Depois do que você ouviu hoje, creia que quando Ele quer agir, Ele faz e faz bem feito. Aleluia! Amém! Aleluia! Vou voar, voar.
e vou aqui revelar. Deus tem me dado muitas bênçãos pra contar. Recebo tudo e jamais fico calada. Eu de Deus sou um soldado, estou pronto a guerrear. E quando o vento se levanta contra mim, aleluia, eu desço a casa do oleiro, que é Jesus, aleluia. Ouço o conselho, igreja, que ele manda lá do alto. Eu me calo, não reclamo, quando me lembro da cruz. Levante as mãos assim, eu tenho orado. Oh, managanaga, oh, managanaga, oh, amananana, oh, mananana, aleluia. Quando o galo canta eu oro, quantas lágrimas eu choro, mas Deus vem me confortar. De madrugada, quando o galo canta eu oro, quantas lágrimas eu choro, mas Deus vem me confortar. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Espírito de Deus! Aleluia! Deus me revela no meio deste povo, aleluia. Muitas pessoas pensando em voltar, mas eu te digo, abra o ouvido agora. Deus te fala nesta hora, é aqui que ele está, igreja. Levante as mãos assim, ó. Deste santo anjo veio te dar uma vitória do Senhor. Receba! Chegou o tempo, igreja, é chegada a tua hora. Sorria, receba agora e dê glória ao Salvador, aleluia. Eu tenho orado, o Senhor, a igreja glorifica a Deus. A igreja vai glorificando o nome do Senhor Jesus, aleluia. De madrugada, quando o galo canta eu oro, quantas lágrimas eu choro, mas Deus vem me confortar. Eu tenho orado, o Senhor tem me ouvido, meu clamor tem respondido, quando começo a clamar. De madrugada, quando o galo canta eu oro, quantas lágrimas eu choro, mas Deus vem me confortar. De madrugada, quando o galo canta eu oro, quantas lágrimas eu choro, mas Deus vem me confortar. Aleluia, aleluia, aleluia. Quero dizer pra você, olha, essa mensagem é pra você que tá aí. Quem sabe com problemas, quem sabe como vai a tua vida, mas Deus te conhece. E Deus te toma agora pelas mãos e te diz: filho, é lutando que você vai vencer. Oh, aleluia. Se estás passando por tribulações e às vezes até pensou em desanimar, não, eu vim te dizer, olha, que a graça em Jesus, coisa linda, vai te encher de vida aí mesmo para caminhar. Oh, lutando e vencendo, carregando a cruz, é assim. E no meio da luta, que a igreja glorifica Jesus. Deus abrindo o caminho, olha aí, para você passar. E quando está difícil, o quê? Corra aos pés do Senhor, lute aos pés do Senhor, chore aos pés do Senhor, clame aos pés do Senhor. Sabe por quê? O crente revestido do poder de Deus
Quando ora faz inferno inteiro estremecer. E se o muro aparecer como em Jericó, ele canta um louvor, muralha vira pó. O crente revestido do poder de Deus. Quando ora faz inferno inteiro estremecer. Deus do trono se levanta decretando som. Ninguém pode impedir quando ele estende a mão. Até mesmo Jesus passou provações, olha, foi lá no deserto, imagine a cena, a sua provação, eu te amo, meu Jesus, mas se ele venceu, você também vai vencer, porque a vitória de Deus é o nosso poder, lutando e vencendo é assim, carregando a cruz, e no meio da luta glorifica Jesus. Deus tá abrindo caminho pela fé para você passar, e quando está difícil, corra aos pés do Senhor, lute aos pés do Senhor, e chore aos pés do Senhor, e clame aos pés do Senhor. O crente revestido do poder, o crente revestido de Deus faz estremecer, e se o muro aparecer tem que cair. Ele canta um louvor, muralha vira pó. O crente revestido do poder de Deus, quando ora faz inferno inteiro estremecer. Deus do trono se levanta decretando som. Ninguém pode impedir quando ele estende